Fala galera, beleza? Eu sou o Marquinhos, sejam bem-vindos ao meu canal, Meu Carro Ideal. Aqui a gente vai abordar assuntos sobre compra de carro, né? Qual o carro ideal para você? Eu acredito que cada pessoa tem o seu carro ideal, né? Ele vai depender do seu propósito, da sua condição financeira, né? Do que você precisa no veículo. Eu acredito que o carro tem que te servir e não você servir o carro. Então nesse primeiro vídeo eu vou avaliar duas caminhonetes, uma S10 diesel e uma flex, ambas do mesmo ano, de versões diferentes, uma LTZ e a outra LT. Esses dois veículos são da minha família e depois de 6 anos com eles, eu fiz as contas de quanto custou cada um. Então, galera, vamos às contas, né? Aqui eu coloquei IPVA, seguro, combustível, pneus e os valores de compra e manutenção do carro. De IPVA aqui, estamos em Goiás, aqui a alíquota é de 2%, né? Então, no total aqui da diesel, a gente gastou R$ 11.945,84 de 2014 até agora, né, 2020. E na Flex a gente gastou R$ 9.244,98, dando uma diferença de R$ 2.700,86. De seguro, nós fazemos o seguro pela empresa, então não se assustem com o valor, né? Mas é uma média de 3,5% do valor da FIP. Eu comparei aqui, eu fiz a soma, né, dos valores com os boletos que a gente tinha pago e deu mais ou menos isso. Então eu padronizei aqui em 3,5% para ficar mais fácil a conta. Então, R$ 20.905,22 com R$ 16.178,72 para a Flex, uma diferença de R$ 4.726,51. Agora, a grande diferença aqui vai ser no combustível, tá? Estou calculando aqui 160 mil quilômetros. Na verdade, a Flex a gente rodou mais, mas eu calculei pela a quilometragem da diesel, que estava 160 mil quando a gente vendeu. Então, aqui com 160 mil quilômetros pela média, né, de consumo aqui observada, de 8,5 no urbano, 10,5 no rodoviário, e na Flex 5,7 no urbano e 7 no rodoviário. Ela não vale a pena colocar na gasolina, tá? A gente já fez a média, não dá muita diferença, então a gente costuma abastecer no etanol. Então, fazendo um consumo misto, 50%, 50%, deu um total de 17.030 litros de diesel e 25.463 litros de etanol. Essa quantidade de litros, né, se a gente colocar aqui, somando, então 17.030,81 no diesel e 25.463,66 no etanol, vai dar uma diferença bem grande de valores, né? Eu peguei aqui a média de valor, né, pelo Google, então a maioria das notícias eram de alteração de valores no fim do ano, né? Quanto subiu, quanto desceu no fim do ano, e eu coloquei aqui, então deu uma média aqui de diesel de 3,71 e etanol 3,53. A gente poderia fazer também com base em hoje, para a gente calcular, se fosse hoje rodasse nesse ano 160 mil, mas eu busquei aí ter um valor mais próximo do real possível, utilizando as médias. Não coloquei 2020 porque a gente quase não rodou esse ano. Depois da pandemia, a gente teve que ficar praticamente 4 meses aí sem trabalhar, então não calculei 2020. Vamos lá, aqui no diesel, vocês já viram aqui, dá um valor de R$ 63.150,24 e no etanol R$ 89.988,57. É uma diferença bem grande de valor. Aqui, se fosse a gasolina, seria 105.212 litros. Perdão, 105.212 reais e 84 centavos, seriam 22.607 litros. Pneu. Como são versões diferentes, a LT ela usa aro 16 e a LTZ aro 17, né? Nós fizemos 3 trocas, foram até basicamente próximos, né? Então, aqui é um total que a gente gastou de pneu com a
diesel foi 11.360 e a Flex 12.520. Essa diferença aí tá basicamente por conta da diferença de aro. E questão de valores, né, de compra do carro, a gente pagou R$95 mil na época, na diesel, e 70 mil na Flex, uma diferença de R$25 mil. A tabela da diesel na época era 96.084, se eu não me engano, e da Flex 72 e uns quebradinhos. A gente pegou mais barato, né, mas eu acho que isso aí é normal, essa diferença aí pequena. O seguro daqueles valores calculados, então deu uma diferença de R$4.726 a mais para diesel. De IPVA, R$2.700,86. De manutenção, aqui a manutenção delas estava mais ou menos pau a pau, até que no começo desse ano a gente precisou trocar o cardan da diesel, ele estava roncando, e a gente fez umas 2, 3 manutenções, não resolveu, precisamos comprar um cardan novo. A Flex, ela teve problema de bomba d'água. Nós já trocamos umas 3, 4 vezes a bomba d'água desse veículo. Eu não sei se é um defeito crônico, se vocês souberem, coloquem nos comentários. Eu procurei, mas não achei nada a respeito. Eu acredito que seja, né? A gente colocou original, mas ela tem a carcaça de plástico, enfim, ela deu um pouquinho de trabalho. De manutenção, então, deu uma diferença de R$7.020, e de pneus deu uma diferença de R$1.160, aqui no caso positivo para diesel, né? O valor gasto com combustível deu uma diferença de R$26.566,68, né? Mais de economia pro diesel. Então deu uma diferença aí de custo de R$11.720,68. Essa diferença de valor, né, de 221 mil para 209, ela se dá principalmente pelo valor do carro, né, o valor do carro e o valor de gastos que são baseados também no valor do carro, por exemplo, o seguro e o IPVA. Então, um carro mais caro você vai gastar mais, isso é óbvio. No entanto, para vender hoje, a diesel ela tem um valor melhor de revenda, né, do que a Flex. Uma diferença de R$19 mil. Eu coloquei esses valores, não são valores de tabela, mas são valores médios que eu achei no Web Motors, né. Então aqui, ó, se a gente colocar 2013, não é a 2.5, 2013 não tinha a 2.5, vamos colocar aqui, esse site às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas vamos colocar aqui a 2.4, MPI LTZ 4.2, cabine dupla, mas não é automática, nossa. Aqui, manual. Então aqui, ó, 2013, colocando pelo menor preço, a gente acha ela desde 59, né, a 60 mil. Eu acredito que seja bem difícil vender nesse valor. Perdão, pessoal, acabei de perceber aqui que na verdade eu errei. A nossa não é 4x4. Deixa eu colocar aqui, ó, LTZ 4x2 Flex manual, isso mesmo. Aqui. Então, ó, 56, 56.800, 57, 57.700. Então eu coloquei ali 57 mil. E na diesel LT 4x4, vamos colocar aqui 2013 também. Aí, filtro menor preço. A nível Brasil, as duas pesquisas, tá? Não coloquei estado. Mas a nível Brasil aqui, ó, 69.900, 70, 71.900. Então coloquei aqui no valor
76 e 57. Podemos mudar também, né? Vou colocar aqui 72 mil para ficar uma conta um pouco mais digna, que é a média que está sendo anunciada. Então, acredito também que não vai vender na tabela, né? Principalmente com 160 mil quilômetros. A gente acabou vendendo ela antes de anunciar, mas foi vendida para um conhecido. Então, a gente também fez um preço um pouco mais baixo do que isso. Mas aqui, se a gente for calcular nesses valores, dá uma diferença aí de R$ 3.279 no fim das contas, né? Então, uma diferença muito pequena. Então, galera, o que eu queria falar para vocês? E aí, galera, o que vocês acharam? Você acha que a diesel vale mais a pena que a flex? Pelos valores ali, pela quilometragem que a gente rodou, o que eu acho? Eu acho que depende. Depende do seu uso, depende do que você vai fazer com o carro, né? Se é para uso pessoal, trabalho, se você viaja muito ou não, se você carrega coisas ou não. Então, eu acredito que a flex, pelo fato de ser bem mais barata, principalmente as atuais, talvez se você não tenha um uso de uma quilometragem alta, né? Se você não viaja com frequência, você não tenha esse uso de trabalho, talvez ela seja uma melhor opção. A diesel, no nosso caso, ela vale mais a pena. Por quê? Porque ela entrega mais, ela é uma caminhonete mais robusta. Então a gente que carrega peso, para fazer uma viagem, para ultrapassar, para subir e descer, ela é muito melhor. A flex, ela parece que tem um elefante amarrado nela. Ela é muito lenta, você desce, e quando você começa a subir, ela vai perdendo velocidade, você reduz, mesmo assim não adianta. Também pelo fato de ser automática, a diesel ela era muito mais confortável. Então, numa viagem longa, né, você não tem que ficar reduzindo marcha para fazer ultrapassagens e tal. Então, ela acaba sendo uma melhor opção para a nossa realidade. Mas e você? Qual que é a sua realidade? Ambas valem a pena, né? Depende do que você vai fazer. Então, galera, essa é a dica. Avaliem bem o veículo antes de comprar. Façam as contas. Muita gente não faz a conta e depois não consegue manter o carro, né? O carro ideal ele tem que te servir e não você servir o carro. Lembrem-se disso. Nos próximos vídeos nós vamos avaliar versões de mesmo modelo, né? Por exemplo, eu vou avaliar o Honda City. Vale a pena o DX, LX, EX ou EXL, né? Então nós também vamos avaliar veículos da mesma categoria e mesma faixa de preço, né? Então fique ligado no canal, se inscreva, compartilha e deixe aquele like. Um abraço e até a próxima.